1957. Brasília emergia do Cerrado. Fora a cidade prevista no sonho do padre salesiano Dom Bosco. Em meio a esses sonhos, outros brasileiros sonham em se realizar em Brasília, e entre eles a família Zelaya. Antes de vir para Brasília, em Tumbiara, acontece um fato extraordinário na vida de Neiva. Ela fica desacordada durante 10 dias. É a primeira manifestação de origem mediúnica na vida da jovem senhora. Em Brasília, instalam-se na Cidade Livre do Núcleo Bandeirante. Através de Bernardo Saião, então engenheiro da Nova Cap, Neiva consegue fichar seu caminhão no transporte de material de construção. Logo compra outro e mais outro caminhão, chegando a possuir 3 caminhões. Por ser o filho mais velho, Gilberto muito cedo assumira com sua mãe as responsabilidades da casa. Assim, toda a família comungava junta as alegrias e as dificuldades da nova capital. Todas as decisões familiares eram tomadas em conjunto e em consenso. E a vida de todos parecia caminhar junto à normalidade. Porém, não há normalidade na vida de um missionário. Quando chega a hora em que mediunidade e missão se encontram, formam um conjunto perfeito para o início da retomada da consciência missionária. E com Neiva não poderia ser diferente. De um momento para outro, Neiva começa a ver e ouvir espíritos. Para sua família com formação católica, era por demais difícil entender o que estaria se passando com ela. A primeira providência foi procurar um padre. Foram então ao padre Roque no Núcleo Bandeirante, mas nada. A procura continua. Vão a terreiros, centros kardecistas e por fim resolvem levar Neiva a consultar um psiquiatra na Nova Cap. A consulta torna-se o exemplo vivo da presença dos espíritos na vida de Neiva. Ouçamos a sua narrativa. Só tomamos conta de nós nas coisas que caem em nossa individualidade, que remoemos junto ao coração. Vou contar a ti como tudo começou dentro de mim. Sim, filho, a minha personalidade marcante, científica, não me dava tréguas. Vivia a comparar se tudo ou todas aquelas visões não passavam de uma estafa absurda. Eu estava com o caminhão conversando com o Dr. Saião. Ele ventilou a hipótese de eu ir a um psiquiatra. Tudo muito bem. Saí dali conformada que tudo era de minha cabeça. O Dr. Saião me tinha como uma filha e compreendia o meu conflito. Também desconhecido para ele. Passando pela vila do IAPI, entrei. Era um acampamento de hospital. Hospital de socorro. Depois de grande susto, me sentei em frente do cientista e fui me expondo, contando tudo o que se passava comigo. Senti que alguém vinha nos perturbar. Realmente chegou alguém em minhas costas. Era o pai do psiquiatra que havia morrido há 62 dias. Comecei a ficar com a voz ofegante. Aquela situação me oprimia. Como explicar que eu estava sentindo ao jovem médico? Comecei a fazer mímicas, apontando com o polegar o lugar onde o mortinho estava ao meu lado. Ele apenas dizia, não é nada. Porém, quando eu fazia menção de me levantar, eu notava que ele se resguardava com medo. E o mortinho insistia, diga que eu sou o Juca, o seu pai. Diga. Nada, disse eu alto, nada. Chega de vocês, figurinha, me colocarem em ridículo. O médico disse, alto, quietinha, fique quieta. E começamos novamente. Quantos anos tem? Perguntou. Vou fazer 34 anos. De repente, o mortinho voltou e eu lhe disse, olha, doutor, tem um mortinho aí que se diz chamar Juca, e é o seu pai, e que tem 62 dias que morreu. Foi então que tive a maior prova. O médico se levantou quase gritando, é realmente meu pai, meu adorado paizinho. Quebrei a porta do escritório não sei como, e saí dali pior que cheguei. A espiritualidade, em sua sábia atuação, também envia aqueles que serão o caminho para Neiva poder entender suas manifestações. Em frente à casa em que moravam havia um centro kardecista. Assim Neiva conhece Mãe Nenê, que a iniciaria no caminho do espiritismo.
Começam as incorporações. Surge uma senhora em uma cadeira de rodas. Chamavam-na a Senhora do Espaço. Dizia chamar-se Adelina, e com seu jeito maternal e meigo, conquista o carinho e o amor da família. Outro espírito passa a acompanhá-los. Conta sua história. Dizia que vivera no Planalto Boliviano. Era um cacique. Fora picado por uma serpente e curado pelo pajé da tribo. Chamavam-no Cacique Tupinambás. Logo depois passa a ser chamado de Cacique Seta Branca. E sob sua orientação, no dia 12 de abril de 1959, é criado o grupo da União Espiritualista Seta Branca. À medida em que o tempo passava, Neiva já previa as responsabilidades da missão que a esperava. As provas da existência e assistência da espiritualidade eram tantas que deram a ela a certeza que poderia ver passado, presente e, se Deus permitisse, mudar o futuro. E um dos fatos que evidenciariam esta condição de antever o futuro acontece em uma parada de ônibus na Cidade Livre do Núcleo Bandeirante, e dá a ela essa certeza. Ela nos conta: desci até o bar do japonês e resolvi levar o carro e não trabalhar mais. Fiquei na porta do bar, que era também posto. Em frente de um estacionamento de uma empresa de ônibus, algumas pessoas esperavam o carro para partir em diversos lugares. Nisto, eu vi na cabeça de um jovem de mais ou menos 26 anos, como uma imagem de televisão, uma mulher de vestido branco de bolas vermelhas, e que se movimentava, fechando uma sombrinha azul escura. Vi os dois se beijando. Porém, o jovem embaixo deste quadro não se movimentava. Alguns segundos depois, eu vi a mulher virando a esquina. Sim, ela chegou e fechou a sombrinha, e os dois se beijaram. Sim, vi detalhe por detalhe. Nisto, uma voz soprou em meu ouvido: tens o poder de prever o futuro e o presente. De repente, enquanto os dois estavam ali, eu vi o ônibus chegando, vi os dois entrando e vi o ônibus tombando e vi 6 mortos, inclusive a mulher do vestido de bolinhas. Era claro que iriam morrer. A curva era ali perto, não deixarei. E assim, pensando em salvá-los, segurei no braço do jovem e puxei para dentro do bar. A mulher veio em cima de mim, me descompondo, e eu me limitava apenas a dizer: quero salvar vocês. Porém era pior. Nisto o ônibus chegou e partiu. Nem o vi, apenas me defendia. Nisto o Japão e sua esposa vieram ao meu encontro e eu disse o que tinha acontecido comigo e o que vira. Porém a curva era ali perto. E logo tudo terminou. Enquanto ela me descompunha por ciúmes de mim, eu, imerso em meus pensamentos, pensava: será verdade? Como terminará isso tudo, meu Deus? Logo ouvimos o barulho. O ônibus tombara, matando 4 pessoas. Foi o pior espetáculo. Gritos, correria e o casal japonês. Todos agradecimentos. Porém, eu não sabia o que me ia na alma. Somente uma coisa: conheço o presente, o passado e posso evitar o futuro, se Deus permitir. Os mentores determinam ao grupo procurar um lugar para se instalarem. Na Serra do Ouro, entre Brasília e Alexânia, é instalada na década de 50 a UESB, União Espiritualista Seta Branca. A UESB seria realmente o começo da então corrente indiana do espaço. Em 2 alqueires de terra seria implantada as energias que preparariam o homem para o 3º milênio. O primeiro templo a ser construído foi em 1960 a 1961. Tomou parte na construção desse templo, assim como nos outros templos, juntamente com Neiva, o mestre Antônio Maria. Desencarnou em 1995. Também no ano de 1960 fora instalado o Retiro Evangélico. Com os trabalhos espirituais em andamento, Neiva passa a ser chamada de Irmã Neiva e começa a ser conhecida em todo o Brasil, provando cada vez mais a assistência e presença da espiritualidade em sua vida. As conquistas foram muitas,
E em 9 de novembro de 1959, um general da queda da Bastilha, chamado Claudio Honor de Plance Ferrati, dita à irmã Neiva o mantra manhante. Também começam a chegar as preocupações. Ela sente as primeiras manifestações de um problema de ordem respiratória. Este mal se arrastaria por toda a sua vida. Na UESB constrói um hospital. Os doentes eram curados de seus males físicos e espirituais. É pintado pelo artista Bragança o quadro de Pai Seta Branca e de Mãe Yara.